Olá e boas-vindas a esta análise visual. Hoje a gente vai mergulhar direto nas formas incrivelmente diversas e brilhantes como o nosso cérebro processa informações. É reconfortante pensar que, em qualquer sala de aula, existe um espectro imenso de perfis cognitivos, todos repletos de talentos únicos que estão só à espera daquela abordagem certa para brilharem de verdade. Para começar, olha só como os hemisférios do cérebro moldam de forma fascinante o jeito que a gente aprende. Do lado esquerdo, a gente tem a estrutura pura, a lógica, a matemática, o pensamento linear e aquela extrema atenção aos detalhes. Já do lado direito surge a liberdade, a intuição, a criatividade e o pensamento lateral. As mentes variam absurdamente nesse equilíbrio, e quem tem uma forma diferente de aprender costuma pender fortemente para as qualidades criativas do lado direito. O nosso roteiro cognitivo para hoje é bem direto. 1. O cérebro e a aprendizagem. 2. O que são DAEs. 3. Compreendendo a dislexia. 4. Desafios e pontos fortes. E 5. Estratégias práticas em sala. Seção 1. O cérebro e a aprendizagem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não existe um cérebro padrão. Todo estudante tem o seu próprio canal forte de aprendizagem, seja visual, auditivo ou sinestésico. Fica muito claro por que motivo depender apenas de aulas passivas não funciona. Um ensino verdadeiramente multissensorial é essencial para engajar todas as mentes. E isso nos leva a um dado incrível sobre retenção de memória. Ficar só ouvindo uma palestra de forma passiva, isso ajuda a reter apenas uns 5% da informação. Mas quando a gente parte para a ação, ensinando os outros ou colocando a mão na massa, essa retenção dispara para a casa dos 75% a 90%. É uma diferença brutal. A participação ativa sempre vence a escuta passiva. Seção 2. O que são DES? Então, o que significa DAE? Basicamente, dificuldades específicas de aprendizagem. O ponto crucial aqui é a palavra específica. É um obstáculo muito localizado que acontece com pessoas que têm um rendimento completamente normal nas outras áreas, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a capacidade intelectual global. É só uma barreira bem pontual. E a realidade prática é ainda mais interessante. Os alunos quase nunca se encaixam numa caixinha perfeita. Na verdade, condições como a dislexia, a dispraxia e o TDAH costumam cruzar-se, criando o que a gente pode chamar de um verdadeiro coquetel sobreposto de diferenças de aprendizagem. Cada mente é mesmo única. Seção 3. Compreendendo a dislexia. Agora vamos mergulhar na dislexia, que as estimativas dizem afetar até 10% da população. É muita gente. A própria origem da palavra já ajuda a desmistificar a condição de forma bem limpa. Vem do grego dis, que significa dificuldade, e lexis, que significa palavra. Então, é simplesmente um atrito mecânico com as palavras escritas. E só. Visão, audição e intelecto continuam impecáveis. Olha só o impacto prático que isso tem. Para um estudante lidando com o estresse visual dessa condição, as letras podem literalmente embaçar, se amontoar no centro ou pular de uma linha para outra. É um verdadeiro labirinto visual que torna o foco numa tarefa incrivelmente árdua. E aqui fica uma reflexão necessária. O quão absolutamente exaustivo seria ter que decifrar as páginas de um livro escolar denso que parecem se mexer e desfocar desse jeito todos os santos dias. Pensar nisso ajuda a construir uma empatia real sobre a fadiga enorme que essas barreiras diárias causam. Seção 4. Desafios e pontos fortes. Muitas vezes, em sala de aula, essa gangorra acaba pendendo perigosamente para o lado mais pesado e difícil, carregada por desafios diários que, sem o apoio certo, podem afundar a confiança de um aluno brilhante. E que pesos são esses? É a luta exaustiva de ter que ler rápido sob pressão. É escrever a mesma palavra de jeitos diferentes na mesma página. É o terror de tentar copiar o quadro antes de ser apagado, levando ao pânico total em exames com o tempo contado. E o pior é que quem vive esse desgaste mental gigante acaba frequentemente rotulado de preguiçoso, quando os seus cérebros estão, na verdade, gastando o dobro da energia. Mas calma, porque existe o outro lado dessa gangorra. E é aqui que os verdadeiros talentos encontram espaço para florescer e a verdadeira mágica se revela.
Estes são os verdadeiros superpoderes da dislexia. Com a dominância do lado direito do cérebro, estas mentes são brutalmente inovadoras. Têm uma aptidão genial para visualizar as coisas em 3D e resolver problemas vendo sempre o cenário completo. Não pensam devagar em formato de texto, pensam super rápido em formato de imagem. E, além de tudo, trazem uma inteligência emocional fantástica para o trabalho em equipa. O conflito cognitivo todo resume-se a isto. O currículo tradicional pede um processamento sequencial e lento, totalmente focado no detalhe linear. Enquanto isso, o cérebro neurodivergente já está milhas à frente, operando num modo lateral super rápido, absorvendo a imagem como um todo. É como pedir a um supercomputador gráfico para desenhar uma linha reta com uma régua. Seção 5. Estratégias práticas em sala. É aqui que a gente entra nas soluções. No design dos materiais, as regras são simples. O ideal é adotar fontes grandes, limpas e sem serifas, como o Arial com Comic Sans, tamanho 12 para cima. Jamais espremer texto só para caber numa página. Variar a cor de fundo também ajuda imenso, fugindo do clássico preto e branco ofuscante. E, o mais importante de tudo, ler os conteúdos em voz alta sem bombardear a turma falando de outros assuntos ao mesmo tempo. Este é um exemplo maravilhoso do que é um material inclusivo na prática. Espaços visuais bem generosos para a vista poder descansar, diagramas claríssimos e perguntas curtinhas e interativas, sem aquele terror das linhas de cerradas e densas. E a par do design, existem atitudes muito fáceis de aplicar no dia a dia. Dar um tempinho extra nas provas atua como nivelador e não como privilégio. Fatiar grandes projetos em partes menores ajuda no foco. Avaliar a criatividade em vez da ortografia, ou até aceitar a entrega de áudios e bandas desenhadas como trabalhos válidos. Ao retirar essas barreiras, a gente permite que a verdadeira inteligência brilhe. Tem uma frase fantástica de um jovem com dispraxia que vai direto ao ponto. O cérebro de cada um de nós funciona de maneira diferente. Porque as pessoas não são festejadas pelas suas contribuições em vez de serem constantemente menosprezadas devido ao que acham difícil? E é precisamente com essa provocação que a gente fecha a nossa análise. Afinal, como é que a gente pode redefinir e medir o verdadeiro potencial de inovação destas mentes nas nossas escolas de hoje? Fica o convite para continuar a abraçar e celebrar essa diversidade cognitiva incrível. Até à próxima!